Olá pessoal, professor Mardoni, ensino religioso. Estamos aqui para a nossa quinta aula do nosso vídeo aula e estamos aqui com a atividade para a turma do 7º ano. Nós, semana passada, encerramos as nossas atividades do tema anterior e nessa semana estamos iniciando um novo tema, lideranças religiosas. Muito bem. Liderança é um fator muito importante em qualquer grupo. Assim como na religião, numa cidade, num país, numa família, precisa de um líder. Por quê? Porque por meio de uma liderança, os membros de um grupo, de uma comunidade, agem como se fosse um só. A comunidade se une em torno do líder e ela faz dele a voz de todos. E também, assim são as religiões. Toda religião tem um líder. E esse líder, ele representa a voz de todos. É ele que caminha à frente daquele povo, daquela comunidade, daquela religião, e os demais vão seguindo, respeitando os princípios por ele estabelecido. E a presença de um líder religioso é sempre uma riqueza. É uma ponte de unidade que pode existir entre todos os membros de uma comunidade. É ele que leva o desejo de todos adiante. E o líder religioso, normalmente, é alguém de dentro da própria comunidade que os participantes, os membros daquela comunidade, o identificam com características, com qualidades especiais que traduzem o desejo de toda a comunidade. E como essas características elas podem se manifestar? Elas se manifestam da seguinte forma: aquele líder, o líder religioso, ele possui uma amizade especial com o transcendente, com Deus. Ele vive segundo aquilo que ensina. A sua maneira de viver é segundo aquilo que ele está ensinando. E esse membro dessa comunidade, esse líder, ele possui a simpatia de todos os membros da comunidade. Então, esse líder religioso, ele tem 3 características: uma amizade pessoal com o transcendente, uma maneira de viver segundo aquilo que ensina e a simpatia dos membros daquela comunidade. Obviamente, nós podemos citar muitos exemplos de líderes religiosos que possui essas 3 características. Obviamente que alguém que não tem essas características, ou pelo menos 2 dessas características, ele jamais vai conseguir ser líder de uma comunidade. Pode até se levantar, mas em algum momento ele vai cair, porque os próprios membros da comunidade vão tratar de tirá-lo ou de mudar de comunidade religiosa. Porque é importante que um líder religioso ele tenha essa simpatia, ele tem um diferencial na sua prática de vida, ele tem uma intimidade maior com o transcendente. Isso é algo assim fundamental. Nós podemos citar aqui alguns exemplos. Entre eles nós podemos citar Mahatma Gandhi, que é um líder hindu. Podemos citar o apóstolo Paulo, que é um líder cristão. Podemos citar Martin Luther King Jr., que é um líder batista americano. Esses 3 líderes, eles tiveram um destaque fundamental nas comunidades às quais eles viveram. E é tão notório a vida deles que é registrado nos livros de história, nos livros de ensino religioso, uma marca muito importante. E nós podemos citar aqui até um exemplo muito interessante do líder católico, um sacerdote católico, Maximiliano Kolbe. Ele foi um líder religioso na Segunda Guerra Mundial, que como muitos judeus foram levados, ele também foi levado para um campo de concentração. E naquele campo de concentração, um dos fugitivos que estavam lá detidos fugiu. E a regra era, toda vez que alguém fugisse, os que ficavam, um deles morriam para substituir aquele que fugiu. E um dia alguém fugiu daquele campo de concentração onde estava Maximiliano Kolbe, e o sargento que estava responsável por aquele lugar
ele enfileirou todos e fez perguntas a respeito do fugitivo e disse: alguém vai morrer em lugar desse fugitivo. De modo que ele escolheu alguém que estava na fileira para morrer no lugar daquele fugitivo. E nesse momento, aquele homem que foi escolhido para morrer clamou, dizendo que tinha filho, família e que não o matassem, né? Mas isso não era critério para que aquele sargento desistisse. Ele persistiu. E Maximiliano Kolbe, sabendo, né, da sua missão como sacerdote, como líder religioso, ele saiu daquela fileira. E ele se ofereceu para morrer em lugar daquela pessoa. Disse ele: eu não tenho filhos, não tenho esposa, e como sacerdote, o que eu ensinei à minha comunidade, eu quero viver agora. E ele se colocou à disposição para viver, para morrer no lugar daquela pessoa escolhida. E foi aceito. Desse modo, Maximiliano Kolbe morreu em lugar daquele homem. E ele se tornou um mártir do cristianismo polonês, né? O cristianismo católico polonês, é tanto que lá na Polônia é considerado um santo pelo exemplo de vida que ele deu àquela comunidade. Isso é um exemplo. Temos muitos outros exemplos. Talvez você tenha um exemplo da sua própria comunidade religiosa, do seu líder religioso. Você é uma pessoa que tem um diferencial dentro daquela comunidade. Então, todas as religiões, elas têm, né, os seus líderes religiosos. Por exemplo, o judaísmo tem um rabino, o catolicismo existe o catequista, no movimento evangélico tem o professor de escola dominical, o pastor. Ainda no catolicismo, no budismo, no hinduísmo tem um sacerdote, no islamismo tem o imame, no próprio budismo tem um monge, e aí tem no candomblé, na umbanda, tem o pai, a mãe de santo, e no movimento religioso popular tem o curandeiro, aquele que faz as rezas, né? Então, assim, diante disso é a nossa nova temática, liderança religiosa. E aí você vai aproveitar lá no seu caderno, vai ler esse texto e vai destacar tão somente os pontos principais que você considera mais importante dentro desse texto, tá bom? Estamos numa semana muito especial, uma semana que é chamada Semana Santa, e nós queremos deixar também uma mensagem de uma feliz Páscoa para você, que seja uma semana de reflexão, que a Páscoa é a passagem de um tempo ruim para um novo tempo, que você aproveite esse tempo de Páscoa e dê um passo à frente, faça uma passagem para uma vida melhor, para comportamento melhor, para procedimentos melhor, para viver melhor com a sua família. Um abraço e uma feliz Páscoa para vocês.